Queridos, graças e paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma classe da Escola Dominical. Para nós é motivo de alegria estar aqui com vocês nesta semana e nós vamos falar sobre mordomia cristã. Mas antes disso, eu quero te convidar, vamos orar, vamos convidar a presença de Deus para estar conosco também neste tempo, amém? Senhor, nós te damos graças por uma vez mais estarmos juntos, reunidos, aprendendo da tua palavra. Obrigada, Senhor, por esta aula, nos ensina, nos instrui. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã que estiver conosco. Senhor, que o discernimento venha do teu Espírito para as nossas vidas, mas também te pedimos, abençoa este ministério de escola dominical, a cada professor, cada aluno. Senhor, continua a despertar em nós a fome e a sede pelo conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos então dar continuidade à nossa aula e, como a gente disse, o nosso tema é mordomia cristã. É um tema um pouco raro de se escutar nos dias de hoje, não é verdade? A gente precisa entender um pouco para também discernir como trabalhar e como até mesmo conversar entre pessoas ou com pessoas que têm curiosidade sobre a mordomia cristã. E hoje nós vamos trabalhar 3 conceitos ou 3 pontos da mordomia. Mas antes deles, eu preciso aqui esclarecer 2 pontos muito importantes, porque a mordomia cristã, ela segue ou ela é subsequente a 2 preceitos que, como cristãos, eu e você precisamos ter. Amém? O primeiro é fidelidade. Nós precisamos passar desta etapa e já entender um pouco mais sobre fidelidade para com Deus. Fidelidade no nosso tempo, no nosso caráter, nos nossos bens materiais, no nosso serviço ao Senhor. A fidelidade ela é importante e é um valor que, infelizmente, nos dias de hoje tem se perdido. As pessoas já não são fiéis às suas causas, à sua palavra, ao dinheiro, aos negócios. As pessoas já usam de infidelidade nos seus relacionamentos. E nós precisamos entender que, como cristãos, eu e você somos chamados a ser fiéis em todos os aspectos. Além disso, eu quero também ressaltar com você a maturidade. Falar de mordomia cristã passa pelo crivo de sermos maduros na fé, de já haver caminhado um certo tempo e aprendido alguns pilares da fé cristã, para que a gente possa então ter a maturidade suficiente para poder falar então da mordomia. Amém? Então deixa gravado aí, fidelidade e maturidade. Tendo esses pontos esclarecidos, nós podemos dar início à nossa aula de hoje. Amém? Agora que entendemos esses 2 preceitos, nós podemos partir para os 3 pontos da nossa aula. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é o conceito de mordomia. A gente precisa entender o que significa isso, porque geralmente quando nós falamos em mordomo, mordomia, vem na nossa mente aquela imagem de filmes, de novela, da pessoa bem vestida que está à porta recebendo os visitantes, separando o café, a refeição, o que seja. Mas nós precisamos entender o que é ser um mordomo na visão bíblica, na visão espiritual. Bem, ser mordomo implica a tarefa de tomar conta de algo. A mordomia cristã significa que Deus entrega nas nossas mãos várias coisas e que nós temos que cuidar destas coisas da maneira mais responsável, com o maior zelo possível. Uma das coisas mais valiosas que o Senhor nos entrega é o nosso tempo. E nós precisamos saber administrá-lo a favor do reino de Deus, principalmente. Além disso, Deus também nos dá dons e talentos que devem ser postos em práticas para cumprir os planos de Deus. Nós precisamos entender que a mordomia é o serviço, e este serviço quer seja ao próximo ou quer seja ao próprio Deus. Escute o que diz 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando nós somos chamados a servir ao Senhor, a sermos mordomos, nós recebemos uma carga de responsabilidade e confiança por parte do Senhor.
em servir na igreja, em servir ao próximo, em servir dando testemunho, em servir com os nossos bens, em servir com o nosso dinheiro. É um conjunto, é uma formação geral de múltiplas, como diz Pedro, de múltiplas formas que o Senhor nos confiou. Então você precisa entender que a mordomia ela passa por vários campos distintos. Ela está desde o serviço das tuas mãos até mesmo o serviço dos teus bens. Tudo isso é mordomia, é o servir a Deus e ao próximo. Nós somos uma igreja que se intitula Comunidade Missionária a Serviço do Povo. Estamos divididos entre dons e ministérios, e os ministérios são correspondidos ao serviço na igreja. Então, para nós, a mordomia cristã, para nós metodistas, é enfática dentro da igreja. Ela é essencial, vital para que possamos existir como corpo de Cristo, porque nós servimos a Deus e nós servimos ao próximo. A santidade social, o serviço presente na comunidade em favor dos demais. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você. Amém? Caminhando até aqui, então, a gente entende o primeiro ponto da nossa classe de hoje, o conceito de mordomia. E agora nós vamos partir para o segundo ponto, que trata da mordomia espiritual. Você sabia que ela existe? Nós vamos entender um pouquinho mais sobre ela agora. E para isso eu quero ler com você em Deuteronômio 6:5, que diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Irmãos, nós precisamos servir ao nosso Senhor com uma fé racional, uma fé que existe base dentro de nós para que ela seja expressada. O nosso espírito já está amadurecido, fortalecido. Nós precisamos amar ao Senhor e servi-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Nós estamos falando aqui de 3 conceitos subjetivos do ser humano. Estamos falando de coisas internas, implícitas, que se entende que faz parte de um caráter cristão. Claro que é importante, nós vamos chegar a este ponto da mordomia material, é importante exteriorizar, é importante o meu serviço dentro da comunidade, mas isso precisa estar correlacionado ao meu serviço interno, à minha mordomia cristã na minha própria vida, na minha própria essência. Eu preciso ter um espírito que seja inclinado a servir ao Senhor. Não um espírito que faz apesar de não entender. Não é assim que funciona. Nós precisamos trabalhar na nossa vida o conceito. Os metodistas entendem que a fé ela é racional. Nós entendemos e cremos porque entendemos. Então, nós precisamos exercitar na nossa vida, como diz em Deuteronômio, o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso coração precisa estar cativo a Deus. E você precisa ter um espírito que seja inclinado a servir, que sinta prazer, que se alegre e encontre plenitude em servir a Deus. E é bem verdade que o maior serviço a Deus manifestado na terra é o serviço ao próximo. Se nós formos pensar, a igreja está aberta para servir ao próximo. Os ministérios são montados dentro da igreja para servir o próximo. Toda a ação que a igreja provoca, estudos, seminários, aniversário, cultos, é para servir o próximo. Então, não existe um cristão que não goste de servir. Isso é inerente a quem somos, quanto filho de Deus. Se somos filhos de Deus, está em nós o prazer do serviço. Porque Jesus Cristo veio ao mundo e se desfez de sua glória e se humilhou como servo. Ele mesmo disse que se nós queremos ser maiores que todos, nós devemos servir, porque maior é o que serve. Então não existe um cristão que não concorde com a mordomia cristã. Não pode existir um cristão que se contradiga neste ponto, porque quer seja dentro do teu espírito, na tua alma, no teu coração, nas tuas mãos,
Como seja, nós sempre devemos estar inclinados e alegres em estar inclinados a servir ao Senhor e a servir aos demais. É nisso que nos encontramos. É assim que funcionamos. Se nós fazemos, mas não sentimos, somos como uma entidade filantrópica, somos como um órgão do governo que cumpre uma obrigação, mas não ama, não se entrega em fazê-lo. O filho e a filha de Deus, o cristão verdadeiro, ele faz, ele serve porque ele ama, ele entende que isso é parte de quem ele é. Então você precisa entender neste dia que a mordomia cristã ela está para todos, desde o maior ao menor, desde o mais estudado ao menos, desde o mais velho ao mais novo. O que me encanta na igreja é que existe um espaço e um lugar para todas as pessoas, onde crianças, jovens, adultos, todos podem servir, onde quem tem o dom da palavra serve, quem tem o dom da música serve, quem tem o dom de cozinhar serve, quem tem o dom de dar um sorriso e um abraço serve. Existe um lugar que você pode se encaixar dentro do corpo de Cristo para servir a Ele e servir aos demais. Então, nós ficamos com este segundo ponto, mordomia cristã. E agora nós vamos falar sobre o terceiro ponto. Mas antes disso, eu vou te dar um tempinho para tomar uma aguinha, fazer um intervalo breve e a gente. Amém? Voltamos. Deu para dar uma pausinha, beber uma água. Até aqui eu espero que você possa estar acompanhando conosco. E bem, vamos ao nosso último ponto, que é a mordomia com os nossos bens materiais. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Quero te acompanhar a ler comigo em Provérbios 3:9, que diz assim: Honre ao Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Amém? Entendendo que o conceito de mordomia cristã faz parte do nosso DNA, de quem somos quanto filhos de Deus, nós precisamos entender que tudo que somos, mas também tudo que temos, está a serviço do reino, está à disposição de Deus. Você precisa entender que o que você tem não é seu, mas é graça que o Senhor te dá em permitir ter, em conceder a você que tenha. Quer seja a sua família, quer seja a saúde, quer seja o dom da vida, quer seja o trabalho, a renda que você tem, tudo vem dele. Todas as coisas vêm do Senhor. E nós precisamos entender que o que eu tenho, na verdade, não é meu, mas é graça que ele me concede. Por isso, nós devemos honrar ao Senhor também com os nossos bens. Nós devemos honrar ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa primícia. Entenda o conceito de honrar. Quando nós honramos alguém, nós não entregamos de qualquer maneira o que resta, o que sobra. Não é assim. Quando nós queremos fazer com que alguém se sinta honrado, nós entregamos o nosso melhor. Nós separamos o primeiro, nós entregamos com alegria, porque o nosso maior desejo, a maior satisfação do nosso coração é fazer com que esta pessoa sinta a honra, sinta o quanto nos simboliza o prazer de estar servindo. Então, nós precisamos entender que a honra ao Senhor, ela não é do que sobra, do que resta, da obrigação ou da tristeza, mas é um gozo que o cristão sente em entregar o seu melhor, a primícia do seu trabalho, o que ele tem de melhor em suas mãos, o melhor serviço dentro da casa de Deus, a quem é de direito. Então, nós precisamos entender que dentro da mordomia material está o conceito dos dízimos e das ofertas.
E muita gente diz que não concorda, mas também nunca procurou saber por que não concorda. Não entende e não concorda simplesmente. Mas dízimo e oferta são princípios cristãos. A obra de Deus ela avança porque existem pessoas comprometidas. Lembra lá na frente que a gente falou da fidelidade, da maturidade? Pois bem, nós precisamos entender que os nossos dízimos e ofertas, eles permitem a obra de Deus avançar. E isso não é obrigação, é privilégio, porque nós investimos em uma terra boa, nós geramos sementes para a vida eterna. Nós não estamos plantando numa terra infértil que talvez não vá frutificar. Quando você entrega o teu dízimo, a tua oferta, tenha certeza que você está plantando numa terra fértil e frutífera. Amém? Eu queria com você. No último bloco da nossa aula, eu quero ressaltar para você alguns dados importantes. Esses dados foram coletados da página da Igreja Metodista da Primeira Região. Se você quiser, depois pode conferir lá. Fala sobre a oferta missionária do ano de 2019. Neste mesmo ano, foi arrecadado ao todo R$840 mil, dos quais 35% foram destinados à região missionária da Amazônia e outros 35% à região missionária do Nordeste. Tivemos 10% destinado à área de ação social e outros 10% à área missionária, 5% ao marketing, 5% à comunicação. Ao todo, foram 10 estados alcançados. O barco hospital foi munido de compra de remédios para as comunidades ribeirinhas. Nós tivemos uma turma de novos pastores sendo formada na área do Nordeste. Tivemos compras de terrenos para campos missionários. O sustento de mais de 10 famílias missionárias que atuam aí na área da Amazônia e do Nordeste, entre outros. Então, como a gente falava, a nossa semente, ela semeia num campo fértil, num campo de atuação espiritual. Eu mesma já fui alvo da semente, da fidelidade de muitos irmãos quando estivemos no Peru por 3 anos. Chegava para nós ofertas que não apenas serviam para o nosso próprio sustento, mas para avançar a obra, para comprar cestas básicas, fazer programas com crianças, com idosos. Então, entenda que a tua mordomia cristã, ela vai aonde talvez você não pode chegar. Ela atua onde você não consegue ir. Ela abre caminhos, ela forma novos pastores, ela alcança vidas que precisam, ela traz uma semente de salvação. Então, meu irmão e minha irmã, que a partir de hoje a gente possa fazer desta cultura uma cultura dos céus através da nossa vida e sejamos fiéis e sejamos maduros na fé para estar comprometidos com a nossa mordomia cristã, quer seja com o que somos ou com o que temos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Obrigada por estar conosco.